Glória a Deus. Boa noite, a paz de Cristo a todos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. É sempre um prazer imenso ministrar a palavra do Senhor e um grande privilégio poder falar de Jesus, falar do amor dele, falar da sua palavra. Gênesis 37, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Todos acharam? A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Senhor nosso Deus, aqui está, Pai, a Tua palavra que foi lida. A nossa oração nesse momento é que o Senhor continue falando conosco. Agora, Senhor, de uma maneira específica, de uma maneira individual, de uma maneira particular. Fale com cada um que entrou por essas portas, Senhor. Que a Tua palavra vá e produza o efeito para o qual está sendo lançada, Senhor. Porque de mim não vai nada, mas sim do alto, do Teu Espírito, Senhor, que fala a Tua igreja. Eu te peço, ó Pai, permanece conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história ela é bem conhecida na Bíblia Sagrada. Eu li apenas esses 11 versículos, mas nós vamos discorrer um pouco a respeito da história de José. E se não todos, mas pelo menos a grande maioria conhece toda a história. Mas mesmo que você não saiba, nós vamos aqui esclarecendo alguns pontos para que todos possam acompanhar e entender aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. Nós vemos aqui que José teve 2 sonhos. Ele, na época, tinha 17 anos apenas e teve 2 sonhos. Resolveu contar aos seus irmãos e aos seus pais os sonhos que tinha recebido. E certamente nós vemos que lá na frente nós vemos que não se trata de um sonho que José desejava. José nunca almejou que os seus irmãos e os seus pais se curvassem diante dele. Esse não era o desejo de José. Mas esse sonho nada mais era do que uma visão que Deus tinha dado a ele a respeito do que haveria de acontecer no futuro. A respeito do que aconteceria com aquele povo e da forma como Deus usaria José para salvar a sua família e, consequentemente, o povo que lá na frente veio se tornar a nação de Israel. Como nós sabemos, começou lá em Abraão e a partir dali Deus usou José para preservar aquele povo enquanto eles estavam ali no Egito. Mas o fato é que José, a partir do sonho que Deus tinha dado a ele, ele começou a viver algumas coisas na vida dele que talvez ele não contasse, talvez ele não esperava que isso fosse acontecer. E na nossa vida nós muitas vezes sonhamos também alguns sonhos dados por Deus, onde por conta desses sonhos nós somos submetidos a determinadas situações que nem sempre desejamos passar. Mas é possível que a gente entenda, é provável que a gente entenda, é necessário que a gente entenda que tudo isso que nós passamos é para cumprir o plano de Deus na nossa vida. E José,
ele estava aqui vivendo nada mais, nada menos do que os sonhos de Deus para a vida dele e, consequentemente, para a sua casa, para a sua família. E quando nós estamos dispostos a viver os sonhos de Deus, nós temos que estar dispostos também a passar por algumas situações, passar por alguns momentos. Minha mãe dizia, há um tempo atrás, quando ela era viva, que um sonhador nem sempre é um realizador. Porque o sonhador, o simples sonhador, é aquela pessoa que vive nas suas elucubrações, imaginando as coisas, pensando quando eu puder ter um carro melhor, quando eu puder ter uma casa melhor, quando eu puder ter um salário melhor, mas nada faz para que aquilo aconteça. Ou não se porta como que deveria para que aquilo acontecesse. Deus tinha um plano para executar através da vida de José, mas para que o plano pudesse entrar em ação, para que o plano pudesse ser executado, José precisava de alguma forma colaborar ou entender qual era o propósito do Senhor. E assim também acontece na nossa vida, porque nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós, os planos de Deus para a nossa vida, para que a gente possa viver exatamente aquilo que Deus planejou para nós. Só que aí a gente precisa entender por quê? Porque tem muita gente jogando os sonhos fora, jogando os planos de Deus fora, por conta de uma série de coisas que você não consegue compreender. E você acaba vivendo à margem daquilo que Deus quer. E Deus não quer só isso para você, Deus tem algo melhor. Deus tem mais para derramar sobre você. E uma das coisas que nós vemos claramente aqui na vida de José, e que se aplica muito bem à nossa vida, é que para que os sonhos de Deus, os planos de Deus possam se executar, nós precisamos entender que tudo isso leva um tempo. E isso parece algo tão corriqueiro, mas é algo que tira tanto as pessoas do foco, que nós precisamos falar. Se você ler no versículo 2, vai dizer que José tinha 17 anos quando sonhou. Mas o texto vai falar, lá na frente, em Gênesis 41, que só com 35 esse sonho veio se concretizar. Ele sonhou com 17, mas só com 35 esse sonho veio a se realizar. Esse sonho veio a se concretizar na vida de José. E quando a gente recebe uma promessa de Deus, esperamos, sinceramente, que as coisas aconteçam no nosso tempo, ou pelo menos aconteçam de uma forma rápida, ou de uma forma que a gente não precisa esperar tanto. Porque o tempo é o nosso inimigo. Era para ser o nosso aliado, mas é o nosso inimigo. Eu falei aqui no primeiro culto, o Brasil está no ranking, no topo do ranking do país mais ansioso do mundo. Se eu falar aqui, se eu perguntar quem tem ansiedade, todos nós temos. A diferença de um para o outro é que uns não conseguem controlar a ansiedade e outros conseguem. Mas um pouco de ansiedade todo mundo tem. E a ansiedade faz com que você pegue o futuro e traga para o seu presente. Algo que você ainda não está vivendo e traga para o seu presente. Com isso, você estraga o seu presente e estraga o seu futuro. Porque quando você antecipa algo que ainda vai acontecer, você está acabando com o momento que você está vivendo. Você está deixando de viver exatamente aquilo que Deus tem para você nesse momento e ainda está colocando em risco aquilo que Deus tem para você na sua vida. E a ansiedade é algo que nos atrapalha, faz a gente meter os pés pelas mãos. José, ele esperou de 17 até 35 anos para que isso se concretizasse. Na Bíblia nós vemos outras pessoas que esperaram também. O próprio Jesus, ele veio à terra, ele precisou se batizar, ele precisou passar por um deserto para que o ministério dele pudesse começar a acontecer. Até ele se submeteu, até ele se sujeitou ao tempo de Deus, até ele se sujeitou ao preparo do Senhor, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, ele se sujeitou a aguardar o tempo necessário para que pudesse ser manifestado aos homens. Quando ele estava nas bodas de Caná, a mãe dele pediu que ele fizesse um milagre, ele disse, não é chegada ainda a minha hora. Ele sabia que ele precisava de um tempo para começar a executar o ministério dele. E nós, por outro lado, colocamos muitas vezes as coisas a perder, metemos os pés pelas mãos, porque tomamos decisões equivocadas tentando ajudar a Deus, tentando fazer aquilo que Deus disse que ia fazer na nossa vida. E por isso o tempo, ele não deve ser o nosso rival, ele deve ser o nosso aliado. Porque enquanto você está vivendo, tudo isso que você está vivendo, você está sendo preparado para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida.
O tempo, ele não vai te desgastar, ele não vai te matar, ele não vai fazer você perder a visão da promessa, não. O tempo, ele vai ser um momento de preparo, o tempo vai ser um momento onde você vai amadurecer, onde você vai ter maturidade suficiente para quando você receber aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, você não desperdiçar, você não jogar fora. E José, ele sabia exatamente que precisava passar por esse tempo. Você não vê em momento nenhum José murmurar, você não vê em momento nenhum José reclamar do tempo que Deus estava demorando para executar aquele plano, ou em que momento aquilo iria acontecer na vida dele. E nós precisamos entender que nós temos a capacidade de trazer para o nosso presente o nosso futuro. E com isso nós estamos estragando o nosso momento. Nós estamos estragando aquilo que temos para viver nesse momento, quando nós fazemos isso e estamos muitas vezes apressando a Deus. Estamos muitas vezes querendo colocar Deus na parede e dizendo, Senhor, já está no tempo, já está na hora, quando na verdade o tempo e a hora quem sabe é Deus. Ele vai apenas nos preparar, Ele vai apenas nos capacitar, porque esse tempo que nós estamos levando é um tempo de preparo, é um tempo de amadurecimento, é um tempo de você continuar fazendo exatamente aquilo que você tem que fazer. Porque lembre-se que eu falei, um sonhador nem sempre é um realizador. Não quer dizer que no tempo que você está esperando, você vai ficar parado de braços cruzados esperando cair no seu colo. Não, porque os sonhos de Deus não caem no nosso colo. Nós precisamos ter capacidade para receber aquilo. Davi foi outro. Ele foi ungido rei e só depois que ele foi assumir o trono. Mas enquanto isso, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, o trabalho que o pai dele designou. Até a porta maior se abrir, continue trabalhando na porta pequena. Até o milagre chegar, continue vivendo o pouco que Deus tem derramado na sua vida. É um maná diário? É. Mas até vir a bênção que Deus tem para derramar, você precisa viver comendo do maná diário. E fazendo exatamente aquilo que Deus disse que você tinha que fazer. José, enquanto ele estava ali, vivendo o sonho, ele estava executando os mandados do seu pai. Seu pai disse, vai ali, ele vai, fica aqui, ele fica. E ele fazia exatamente o que o seu pai mandava. Nós precisamos entender que enquanto estamos esperando, temos que continuar fazendo exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Para que a gente não possa colocar os pés pelas mãos e perder a visão da promessa. Só que nesse inteirinho, nesse intervalo, muitas coisas podem acontecer na nossa vida. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vai sempre colocar obstáculo na nossa frente. Ele vai sempre colocar propostas na nossa frente para que a gente possa desviar e não receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele é especialista nisso. Lembre-se, quando ele não puder fazer algo que vai te tirar do foco, ele vai fazer você apressar aquilo que Deus tem para fazer. Porque bênção fora de tempo é maldição. Se Deus ainda não te deu, é tempo de você esperar, é tempo de você continuar orando, é tempo de você continuar se preparando. Por quê? Porque se Ele trouxer para suas mãos agora, pode ser que você coloque tudo a perder. E Deus, Ele está vendo lá na frente. Ele sabe exatamente o que nós suportamos, aquilo que nós aguentamos, a maturidade que temos para conduzir aquilo que Deus tem. E Satanás, ele vai sempre fazer isso. Quando ele não conseguir colocar obstáculo, ele vai tentar fazer acelerar. Ele vai fazer com que a gente se perca. Ele vai fazer com que a gente comece a meter os pés pelas mãos. Mas ele, na vida de José, ele tentou, de alguma forma, colocar obstáculos para que ele pudesse sair do propósito. Você vê que ele foi visitar os irmãos amando do seu pai. E quando ele chega, os irmãos, com inveja dele, com inveja daquilo que ele tinha falado, resolvem jogar ele num poço. Jogam ele no poço, aí depois desistem. Não, vamos vender para uma caravana que está vindo aí, está indo ao Egito. José é vendido pelos irmãos e chega no Egito. Chegando na casa de Potifar, ele é vendido para Potifar. Chega na casa de Potifar, Potifar dá tudo para José. E diz a ele, aqui dentro da minha casa, você vai ser mordomo de tudo. Só não pode tocar na minha mulher. Só não pode tocar na minha esposa. E guarde isso. Uma das principais armadilhas de Satanás é fazer você entrar no pecado da rebeldia, no pecado da desobediência. Veja a artimanha que ele usa com José. Potifar dá todo o poder a José. José tinha poder para tudo, menos para tocar na mulher de Potifar. E exatamente nessa área que a mulher dele vem atacar ele.
A mulher de Potifar começa a se insinuar para José e isso acontece dia após dia. É o que o texto vai falar. Dia após dia, aquela mulher vinha para tentar fazer José se desviar do seu propósito, fazer José se desviar do caminho que Deus tinha preparado para ele. Mas José, ele tinha um foco. José, ele tinha uma missão a cumprir. E ele sabia que, embora tivesse tudo bem ali, ele podia ceder àquela tentação. Mas, embora tivesse tudo bem, ele sabia que Deus tinha algo maior para a vida dele. Ele disse, aqui está bom, mas eu não vou ceder porque Deus tem algo melhor para a minha vida. E essa é a artimanha que Satanás usa. Foi assim no Éden com Adão. Deus colocou Adão no Éden e disse, você domine sobre tudo que tem aqui, só não toque nessa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E onde foi que Satanás foi tentar Adão? Justamente naquela árvore, dizendo, se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. É por isso que ele não quer que você coma. Satanás, ele sempre vai agir naquele ponto fraco que nós temos, naquele ponto fraco que nós deixamos à mostra. O pastor Oséias pregou aqui na Santa Ceia e trouxe uma palavra, uma reflexão, uma aplicação muito interessante, quando ele disse que para cada peixe existe uma isca específica. Satanás também usa dessa mesma artimanha conosco. Para cada um de nós, ele tem uma forma de nos sugar, ele tem uma forma de nos resgatar, ele tem uma forma de arrancar a gente do nosso propósito. Mas em nome de Jesus, aqui está um povo que conhece os propósitos de Deus. Aqui está um povo que sabe exatamente aquilo que Deus tem para a sua vida. E nada, nem ninguém vai conseguir tirar você do foco, porque você vai continuar avançando para a glória de Deus. E nós vemos ele usar dessa mesma estratégia com várias pessoas. Ele fez com Davi. Davi foi ungido e por vezes foi instigado a matar Saul para tomar o trono, se rebelar contra Saul. Mas ele disse, não cabe a mim tocar no ungido do Senhor. Eu vou esperar o tempo, eu vou esperar a minha hora. No momento certo a minha vez vai chegar. E não fez aquilo que todos diziam que era para ele fazer. Muitos obstáculos vão surgir no nosso caminho para tentar fazer a gente desviar o foco, para tentar fazer a gente sair daquilo que Deus quer para a nossa vida. E normalmente isso vem numa embalagem bonita, normalmente isso vem em algo que faz a gente se sentir confortável, se sentir solto, se sentir à vontade naquele ambiente. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor para você. Não ceda à tentação, não ceda aos obstáculos de Satanás, não pare por conta disso, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Ele resistiu todo o tempo às investidas da mulher de Potifar. Todo o tempo ele esteve ali, todo o tempo ele conseguiu segurar as propostas que ela fazia. Mas não satisfeita, ela denunciou José injustamente. Não satisfeita, ela foi e acusou José injustamente. E você sabe também, ele saiu dali, foi parar na prisão. Imagine alguém que está vivendo os sonhos de Deus, está sonhando os sonhos de Deus. E o primeiro passo que acontece com ele, depois de contar o sonho, é ir parar num poço. Logo em seguida, ele é vendido pelos próprios irmãos. E logo depois ele vai parar na casa de Potifar e de lá vai parar numa prisão. Imagine o que é você estar sonhando os sonhos de Deus e sua vida parece que está vindo para trás, parece que está andando ao contrário. É que muitas vezes Deus vai fazer você retroceder para que lá na frente você possa avançar. Deus vai fazer com que você caminhe às vezes para trás, pensando que está perdendo, pensando que está deixando de ganhar. Não, mas é para que você possa ganhar maturidade, para que você possa ganhar experiência, para lá na frente você conseguir avançar. E os obstáculos na nossa vida, ele tem esse propósito. Ele tem essa função de fazer com que a gente ganhe experiência, fazer com que a gente amadureça, fazer com que a gente se prepare cada vez mais. Quando nós olhamos para a nossa situação, começamos a pensar, não, é impossível que eu esteja sonhando o sonho de Deus. É impossível que eu esteja vivendo os projetos de Deus. Porque desde que eu sonhei, minha vida parece que virou de cabeça para baixo. Minha vida parece que virou tudo ao contrário. Parece que está indo tudo na contramão. Mas saiba de uma coisa, que a despeito de qualquer obstáculo que tenha surgido no seu caminho, Deus continua com você. O texto vai dizer que na casa de Potifar, Deus estava com José. Na prisão, Deus estava com José. Apesar de você não estar vendo, mas em todo momento, Deus continua do seu lado. Em toda circunstância, Deus estava com José.
Só que isso para a gente é algo difícil de compreender. Isso para a gente é algo difícil de conceber. E é por conta disso que muita gente para na caminhada. É por conta disso que muita gente desiste de continuar a caminhada. E é por isso que Deus trouxe você aqui nessa noite, para dizer para você, continue, porque eu estou contigo. Ainda que você esteja fraco, eu estou do teu lado. Eu te tomo pela tua mão e te digo, meu filho, não tenha medo do que você está vivendo. Meu filho, não se apavore diante do que você está vendo, porque eu, o Senhor, estou contigo. Em momento nenhum, irmãos, nós vemos José murmurar. Porque quando os obstáculos surgem, uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida é que nós passamos a murmurar, nós passamos a reclamar, mas todo o tempo nós vemos ele continuar. O tempo passa, situações vêm e ele permanece do mesmo jeito. Ele permanece do mesmo jeito, porque não eram as circunstâncias que estavam afastando José. Ele tinha uma convicção dentro dele, ele sabia exatamente o que tinha para realizar em Deus, e ele não parava, ele era imparável, e você vai continuar imparável, você vai continuar firme, você vai continuar caminhando, porque não vai ser esses obstáculos que têm surgido no seu caminho que vai fazer você retroceder. Não há nada, nem ninguém que vai atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Deus te levantou, assim como um José no meio da sua família, para fazer você ir adiante, para fazer você ir à frente, e você vai conseguir, você vai alcançar, você vai avançar. Não é fácil você está ali fazendo a vontade de Deus e ainda assim está passando por tudo que você tem passado. Não é fácil você estar obedecendo exatamente à vontade do Pai e mesmo assim as coisas estarem acontecendo. Não bastasse a prisão, ele revela o sonho, ele está na prisão junto com o padeiro e o copeiro de Faraó. Ele revela o sonho de ambos. E ele diz ao copeiro, quando você estiver diante de Faraó, fala no meu nome, diz que eu estou aqui. E o texto vai falar que o copeiro se apresenta a Faraó e esquece de José. Ele não lembra de José. E muitas vezes nós somos colocados num campo do esquecimento. As pessoas parecem que não lembram de nós. Nós pensamos às vezes até em mandar uma mensagem. Vou mandar uma mensagem para ver se fulano lembra de mim. Eu vou mandar uma mensagem para ver se fulano lembra de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando for o tempo certo, Deus vai incomodar essa pessoa para falar no seu nome. Quando for no tempo certo, Deus vai usar essa pessoa para falar no seu nome. Deus vai usar pessoas que você nem imagina para soar o seu nome no ouvido daquelas pessoas que você precisa. Mesmo no esquecimento, ele continuava firme, seguindo o que tinha que fazer. Na prisão, mas obedecendo a Deus. No calabouço, mas servindo a Deus. Na pior, mas servindo a Deus. Não ceda às tentações, não ceda aos obstáculos, não ceda às propostas de Satanás. Ainda que tudo pareça contrário na sua vida, continue servindo a Deus, porque em todo tempo o Senhor estará contigo, em todo tempo Ele estará do teu lado. Você não vai fraquejar, você não vai parar onde você está, você vai chegar onde Deus determinou. É interessante que esses obstáculos, ele tem capacidade também, não só de fazer a gente murmurar, mas também de nos tornarmos incrédulos daquilo que Deus prometeu. O tempo, as adversidades, faz a gente falar mal, faz a gente pensar se Deus realmente falou, faz a gente pensar se é realmente aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas olhe para a vida desse homem, olhe para a vida de José. Em momento nenhum ele duvidou daquilo que Deus tinha. Ele carregava com ele uma convicção. Ele carregava com ele algo que ninguém conseguia roubar. Eram os planos de Deus dentro dele. Ninguém conseguia tocar. Assim também será na sua vida. Aquele plano que Deus colocou no seu coração, aquele projeto que você tem guardado no seu coração, ninguém vai conseguir roubar. O Senhor está guardando dentro de ti, porque sabe que na hora certa você vai conseguir colocar para fora. E ele sai daquele contexto pensando, se fosse eu e você, pensaria, Senhor, tanta coisa boa podia ter acontecido a mim. Como o Senhor revelou, não podia já estar acontecendo. Eu já não podia estar vivendo aquilo que o Senhor planejou para mim. Mas o fato é que se Deus contasse a José
exatamente tudo que ele ia ter que passar, ele de maneira nenhuma aceitaria o desafio. Assim também é conosco. Se Deus chegar e contar para você como vai ser, você desiste. Se Deus chegar para mim e contar para mim como é que vai ser, certamente eu vou pensar 2 vezes antes de continuar. E é por conta disso que Deus não conta tudo o que Ele tem para fazer, mas muitas vezes Ele nos empurra para aquilo que temos que fazer. Ele nos impulsiona, Ele nos coloca, Ele cria a situação para que a gente possa tomar de uma vez por todas a decisão que nós precisamos tomar, porque tem hora, irmãos, que não tem mais o que fazer, tem hora que você precisa romper o laço, tem hora que você precisa avançar, tem hora que você precisa caminhar, tem hora que não dá mais para ficar do jeito que está. E Ele vai falar, no capítulo 40 do livro de Gênesis, versículo 14 e 15. Quando José revela o sonho para o copeiro, ele vai dizer: eu fui tirado à força do local que eu estava, da terra dos meus pais. Também vim parar nessa prisão e eu não deveria estar aqui. O que é que ele estava dizendo? Não era desejo meu sair da casa dos meus pais. Não era desejo meu estar nessa prisão. Mas eu fui tirado da casa dos meus pais e fui lançado nessa prisão. É porque muitas vezes nós não temos escolha, porque se a gente for pensar, se a gente for escolher, a gente não vai querer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então muitas vezes Deus vai nos empurrar, Deus vai nos jogar naquela situação para que a gente crie coragem de agir. Não sei se você já parou para pensar como é uma gestação. As mães aqui que são grávidas vão saber, que já foram mães, vão saber melhor do que eu. Mas na gestação, o bebê começa a se formar no ventre da mãe. E a cada semana que se passa, ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando forma. E que chega um limite que aquela criança precisa sair. Chega um limite que aquela criança precisa ser tirada, ou o próprio corpo da mãe vai expulsar ela. É assim que acontece quando um aborto estoura e a criança vem muitas vezes. É algo até involuntário. Por quê? Porque não cabe mais no espaço. Chegou um tamanho que não dá mais. E às vezes o nosso tamanho chegou de um ponto que não cabe mais em determinados locais, mas nós insistimos. E aí Deus pega e nos arranca de determinado local e nos leva para outro contra a nossa vontade muitas vezes, porque nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer. Mas o nosso papel é não murmurar. O nosso papel é não reclamar. O nosso papel é não ser incrédulo com aquilo que Deus tem para fazer. Você vê que ele diz: eu saí da terra, eu fui arrancado da terra dos meus pais. Eu fui lançado nessa prisão, tudo contra a minha vontade. Mas tinha um plano de Deus nisso tudo. Tinha um propósito de Deus nisso tudo. Mas foram coisas negativas, foram coisas ruins que aconteceram na vida dele. Irmãos, Deus não trabalha da forma que a gente trabalha. Deus não age do jeito que a gente age. Deus não pensa da forma que a gente pensa. A Bíblia vai falar que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Nós estamos esperando o vento soprar de um lado e às vezes o vento sopra do outro lado. Nós esperamos o vento vir de frente e o vento vem de trás. Mas uma coisa é certa: seja de onde está vindo o vento, ele vai nos levar para o lugar que Deus tem reservado para a nossa vida. E ele disse: eu fui arrancado da terra dos meus pais. Fui lançado aqui contra a minha vontade. Aqueles outros que estavam ali tinham um motivo para estar. José não. José estava ali por uma injustiça. José estava ali por uma mentira. José estava ali por uma calúnia. E talvez tenha pessoas aqui que veio nessa noite, que estão vivendo situações que não planejaram viver. Situações que não contribuíram para que isso tivesse acontecendo. Mas Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, seja no poço, seja na prisão, seja onde você está, em qualquer lugar, eu estou contigo, eu continuo do teu lado. Parece que as coisas saíram do prumo, mas não. Deus continua no controle de todas as coisas. Pode o tempo mudar, entra governo, sai governo, mas o controle continua nas mãos do nosso Deus. Deus continua no controle da nossa vida. É que às vezes nós desejamos que Ele venha de uma forma, nós planejamos que as coisas aconteçam de um jeito na nossa vida, mas os caminhos de Deus são diferentes, os planos de Deus são diferentes. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que pensamos que vai dar errado e no final tudo dá certo. No final Deus mostra que Ele continua sendo Deus. E a gente
se cala, a gente se curva diante da grandeza do nosso Deus e diz: Senhor, eu sei que foi o Senhor que agiu nessa situação. Eu sei que foi o Senhor que entrou na hora certa, porque se fosse de outra forma, eu teria perecido. E Deus sempre age no tempo certo. Deus sempre age na hora certa. Ele sempre chega no momento certo e no tempo certo. No tempo de Deus, a porta vai se abrir. O teu nome vai ser falado aonde tem que ser falado. Aquelas pessoas que até podem ter esquecido de você vão lembrar só para soprar o teu nome no ouvido de quem tem que soprar. Deus vai criar situações que vai nos impulsionar para estar no caminho que Ele deseja. Uma outra coisa que nós aprendemos com os sonhos de Deus é que eles sempre são maiores do que os nossos. Deus nunca sonha nada do nosso tamanho. Deus nunca sonha nada de acordo com a nossa capacidade. Nós é que planejamos e pensamos, colocamos no papel de acordo com aquilo que cabe a nós. De acordo com a nossa mente limitada, de acordo com os nossos recursos limitados. Mas os sonhos de Deus são sempre maiores do que os nossos. José, quando sonhou, ele imaginou seus pais e seus irmãos se curvando diante dele. Se você ler até essa parte da história, o que é que você vai imaginar? Apenas o pai e a mãe de José e os irmãos vão depender dele, mas não. Toda uma nação passou a depender de José. Se Deus fosse falar para José: José, eu tenho um plano na tua vida. Esse sonho quer dizer que não só os teus pais, mas você vai ser provedor para a vida de muita gente. Talvez ele recuasse, talvez ele voltasse atrás, talvez ele dissesse: Senhor, eu não quero não, eu prefiro ficar com a minha túnica aqui sendo paparicado por meu pai. Mas não, Deus tirou ele da zona de conforto para que ele pudesse viver algo maior. Os planos que Deus tem para a nossa vida são sempre maiores do que os nossos. Se você vê em toda a história da Bíblia, Deus levanta homens que se julgam incapazes. Deus levanta pessoas que se julgam improváveis. Foi assim com Gideão, foi assim também com tantos outros homens. Moisés, pelo menos 4 vezes, quando Deus chama Moisés, ele dá uma desculpa. Ele diz: Senhor, não dá. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não vou conseguir falar diante de Faraó. E Deus quebra todas as desculpas de Moisés, mas levanta ele como o libertador do seu povo. Gideão chega para o anjo e diz: eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor. E de lá, eu sou o menor. Aí ele diz: não, é com você que eu vou libertar esse povo da mão dos midianitas. É com você, varão valoroso. É com você, varoa valorosa, que chegou até aqui, que Deus vai usar para executar esse projeto, que para você parece algo difícil, parece algo até impossível. Mas nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Normalmente, é assim na nossa vida. Se Deus chega para José e diz: José, meu plano é esse. E eu preciso de você para executar. Ele não tinha experiência nenhuma. A vivência dele era dentro da casa do pai. A vivência dele era junto do pai. O texto vai falar que o pai dele amava José. Os irmãos estavam trabalhando enquanto José estava sendo protegido dentro de casa. Mas Deus tira ele daquela zona de conforto, porque tinha um plano grande para executar em sua vida. Ele tinha um plano que não cabia nos sonhos de José. Assim é o plano que Deus tem na nossa vida. Normalmente ele não cabe nos nossos planos. Nós estamos pensando em algo de um determinado tamanho, mas a porta que Deus tem é sempre maior. Nós estamos pensando numa porta que Deus abriu hoje, mas a que Ele tem lá na frente é muito maior. Aquilo que Deus tem para fazer é muito maior do que aquilo que nós planejamos. E é sempre dessa forma. É sempre assim que Deus age, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus que para Ele não conhece impossível, não há nada impossível para Deus. Tem pessoas que se apresentam diante de Deus numa função de coitadinho, numa função muitas vezes, me desculpe a palavra, até medíocre. Mas irmãos, não é na força do teu braço, não é de acordo com a tua capacidade, é Deus quem capacita, é Deus quem escolhe, é Deus quem chama. Então esquece a tua capacidade, esquece o teu talento, não é na força do teu braço, é na força do Deus de Israel que nós vamos vencer essa batalha. É sempre assim que Deus age. Mas nós precisamos entender que para executar aqueles planos, nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto. Sair do lugar do nosso conforto. Para que a gente possa fazer aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E José revela o sonho do copeiro, revela o sonho do padeiro, e assim como ele falou, aconteceu. E passado um tempo,
Faraó tem um sonho e o copeiro se lembra de José. E diz a ele, tem um homem lá na prisão. Ele era servo de Potifar. Que quando eu estava lá, ele revelou o meu sonho. E aconteceu exatamente da forma que ele disse. No tempo que ele falou, aconteceu. E aí Faraó tem um sonho perturbador. Ele sonha que 7 vacas gordas são devoradas por 7 vacas magras. E depois 7 espigas de milho são devoradas por 7 espigas também, secas, mirradas. E aquilo ali perturba Faraó. Aquilo ali deixa ele inquieto. E quando ele fala, o copeiro diz, chama José que ele vai resolver esse problema, esse enigma para você. E é quando a gente menos espera que o nosso nome é soado. É quando a gente menos espera, quando parece que o povo se esqueceu, quando parece que nós estamos na fila do esquecimento, que o nosso nome é soado, que Deus manda chamar, que Deus tira a gente de trás e coloca na frente, que Deus abre a porta. É nesse momento que parece que as coisas não vão mais acontecer, que Deus age. E Deus entra na vida de José. E a partir dali, José revela o sonho de Faraó. E quando ele revela o sonho de Faraó, ele dá uma indicação daquilo que precisava ser feito, porque o sonho era, aqui no Egito, nessa terra, vão ter 7 anos de fartura, mas depois vão vir 7 anos de uma escassez severa. E uma escassez que todo o povo vai padecer necessidade. Todo o povo vai sofrer e vai passar fome. O que é que precisa fazer? Você vai recolher 20% do que cada um colher, para que a gente possa montar um estoque aqui. E no tempo da vaca magra, no tempo da escassez, a gente tenha o que comer e as pessoas possam vir aqui buscar. E aí quando José dá essa dica para Faraó, aí Faraó diz, agora é você quem vai assumir esse cargo. É você quem vai assumir esse trono. É você quem vai ser o governador do Egito. E Faraó dá ali, na nossa linguagem de hoje, dá uma procuração a José para que ele possa fazer tudo no lugar de Faraó. Até o anel de Faraó ele tira e dá a José para dizer, o que você fizer está feito. A você eu só não dou o meu trono, mas o resto está nas suas mãos. Se as pessoas quiserem comprar e vender, vai falar com você. Se as pessoas precisarem de comida, vai ter que vir aqui pedir a você. Você é quem vai ser o detentor de tudo que nós temos aqui no Egito. É por isso, irmãos, que quando Deus ele fala conosco, quando ele nos chama, eu tenho certeza que José nunca imaginou que viria, que sairia da prisão para viver o que ele estava vivendo. Assim também pode acontecer na nossa vida. As pessoas não sabem a trajetória que nós trilhamos para chegar até aqui, mas em dado momento vai acontecer e muitos vão dizer, foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite não, porque só você sabe o que você passou para chegar até aqui. Só você sabe quantas lágrimas você derramou para estar aqui hoje, mas Deus tem te sustentado, porque para muitos vai ser do dia para a noite, mas para você, você sabe a história que você carregou até aqui. E José assume aquele posto. José assume aquele cargo ali e passa a gerir toda a terra do Egito. E as pessoas começam a pagar os impostos a José. As pessoas, quando precisam de comida, vão até ele para que ele possa vender. E ele passa a ser honrado naquele lugar. Mas havia uma promessa de Deus. E a promessa de Deus não ia parar em José. A promessa de Deus ia alcançar a sua casa. A promessa de Deus ia alcançar a família dele. A promessa de Deus ia alcançar a descendência dele. Todos aqueles iam ser preservados por conta da promessa que Deus tinha feito a José. Assim também acontece conosco. A promessa de Deus ela não para em nós. Ela começa através de nós. Deus nos levanta como um homem que vai à frente. Deus te levanta como uma mulher que vai à frente, mas a promessa dele não para em você. Ela continua, ela vai para sua família, ela vai para sua posteridade, porque ele vai alcançar a todos. E José tinha algo para executar, até que os irmãos passam a padecer necessidade, os irmãos e o pai dele, e eles vão até o Egito para comprar comida. E o texto vai falar que quando ele se depara com os irmãos, algo interessante acontece. Interessante que os irmãos não conhecem a José e José reconhece aos seus irmãos. Isso demonstra que o tempo não mudou nada na vida dos irmãos de José, mas foi capaz de mudar na vida de José.
Por isso que às vezes as cicatrizes que nós carregamos, elas são marcas que só nós sabemos. As pessoas que olham para a gente não reconhecem. Mas você sabe aonde cortou. Você sabe aonde doeu. Você sabe exatamente onde feriu. Mas isso só te fortaleceu. Isso não fez você ficar no passado. Isso não fez você parar. Isso não te matou. Olha você aqui. E ele recebe aquela família. Ele recebe os seus irmãos. E aí o texto vai falar que ele começa a fazer ali uma jogada com os irmãos para que pudesse se revelar. Ele vê, o irmão mais novo ficou lá na terra de Canaã. Ele manda chamar. E aí ele começa ali um jogo com os irmãos, com o pai, para tentar trazer todos para perto. Até o momento em que ele chama os seus irmãos e coloca todos sentados à mesa. E algo interessante acontece ali. Porque em tudo isso nós vemos o agir de Deus na vida de José. Em tudo isso nós vemos o Senhor na direção da vida de José. Mas José precisava tomar uma decisão importante. Que decisão era essa? Ele tinha duas escolhas. Ou perdoar os irmãos, ou massacrar os irmãos. E às vezes a gente fica vivendo, massacrando as pessoas, preso ao passado por algo que alguém nos fez. E isso nos impede de viver um novo ciclo na nossa vida. Isso nos impede de passar para o novo nível, de passar para a nova etapa. Por quê? Porque estamos presos a algo do passado. E José chama os seus irmãos, coloca todos sentados à mesa, devolve a eles o lugar que eles tinham à mesa, porque o texto vai falar que eles sentaram de acordo com a sua ordem de idade, ou seja, de acordo com a antiguidade, eles tinham um lugar para sentar na mesa. E José devolve aquilo ali para os irmãos. Por quê? Porque no capítulo 45 do livro de Gênesis, versículo 5, quando ele se revela para os irmãos, ele vai dizer: não se aflinjam, nem fiquem com medo, eu sou José. Mas vocês não precisam ficar com medo, porque os irmãos estavam temerosos, agora ele vai nos matar, agora ele vai se vingar de nós. Mas José diz: eu sei porque eu estou aqui. Eu tenho um propósito, e eu sei que foi para preservar a vida de vocês que eu vim na frente. Eu sei que vocês me jogaram no poço e de lá minha vida pareceu que estava de cabeça para baixo, estava descendo uma ladeira, mas eu sei que em tudo isso tinha um propósito de Deus. E vocês estavam pensando que estavam fazendo mal, mas o Senhor transformou o mal que vocês fizeram em bênção sobre a minha vida. E José disse: fiquem calmos, porque foi para preservar a vida de vocês que eu fui lançado antes. E aí, quem sabe, Deus não está levantando pessoas aqui que estão sendo lançadas na frente, e você tem enfrentado pedradas, você tem enfrentado críticas, você tem enfrentado calúnias, você tem enfrentado decepção. Por quê? Porque Deus resolveu te levantar para ir adiante, para ir à frente, porque atrás de você vão vir pessoas que não tinham a mesma capacidade que você tem, não tinham o mesmo vigor que você tem e não tinham a mesma coragem que você tem de enfrentar. Foi para isso que Deus levantou José. E essa é a grande virada de chave na vida dele. Por quê? Porque se ele resolve maltratar os irmãos dele, ele estava dizendo: Senhor, eu não entendi o que o Senhor quis na minha vida. Mas ele tinha convicção que tudo aquilo tinha sido projetado para que ele fosse à frente, para que ele fosse levantado, para que ele fosse escolhido para preservar a vida dos seus irmãos e, consequentemente, toda aquela nação. Porque se não fosse ele, todo aquele povo teria morrido de fome, teria se dispersado, teria se perdido. Mas ele sabia do propósito que ele carregava. E ele resolveu, naquele momento, dizer para os irmãos: olha, parafraseando aqui, quem vive os sonhos de Deus não precisa se preocupar com as calúnias. Quem vive os sonhos de Deus não precisa se preocupar com as difamações. Quem vive os sonhos de Deus não precisa se preocupar com as injustiças. Quem vive os sonhos de Deus não precisa se preocupar com as pedradas que levam, não. Por quê? Porque você está sendo levantado para preservar a vida de muitos. Se não fosse você, seria quem? Talvez Deus tivesse que usar outra pessoa, mas Ele escolheu você para preservar a vida da sua família. E José se revela e ele bota para fora aquilo que ele precisava botar. Por quê? Porque ele entendia o propósito, mas ele também sabia que ele precisava fechar aquela ferida.
Ele precisava encerrar aquele ciclo, não na vida dele, porque ele estava resolvido, mas na vida dos seus irmãos. Veja que os irmãos a todo tempo pensavam, foi por causa daquilo que nós fizemos com José que isso está acontecendo conosco. Os irmãos carregavam aquele problema e ele precisava encerrar isso, ele precisava encerrar aquela ferida, aquele ciclo, para que um novo ciclo iniciasse na vida dele, um novo ciclo passasse a existir na vida da família dele. E tem feridas nessa noite que estão sendo fechadas, tem feridas nessa noite que estão sendo saradas, porque com a ferida que você foi ferido, é com ela que você vai sarar outras pessoas. Naquela área que você foi mais magoado, naquela área que você foi mais injustiçado, é com isso que Deus vai te usar para abençoar outras vidas. É com isso que Deus vai te usar para sarar outras pessoas. Mas você precisa entender que Deus levantou você com esse propósito. Você vai precisar perdoar alguém? Perdoe. Você vai precisar liberar perdão? Libere. Encerre esse ciclo, inicie um novo. Daqui para frente é novidade, daqui para frente é outro tempo, daqui para frente é outra história. Você precisa se livrar do passado para que coisas novas venham. Não tem como pegar remendo novo para colocar em pano velho. O texto vai falar, a Bíblia vai falar que vai se rasgar. Por quê? Porque não dá certo pegar o que é novo e colocar no que é velho. Não. Pegar vinho novo para colocar em odres velhos. Não. Aquilo que passou, passou. São odres novos, vinhos novos, tecido novo, é roupa nova, é tudo novo. Para que Deus venha abençoar a sua vida, para que Deus venha fazer você prosperar, você precisa se livrar do passado. Se coloque de pé. A partir dali, José chega para Faraó e vai dizer para ele que a sua família teve lá com eles, e Faraó manda chamar a todos. E diz, dê um pedaço de terra para eles aqui, para que eles possam viver. E eles podem comer de tudo dessa terra. Já imaginou se José rejeita a proposta? O que seria da família dele? Já imaginou se você rejeita a proposta? O que seria da sua família? Quantas pessoas a sua oração não tem sustentado? Quantas pessoas o seu serviço na casa de Deus não tem sustentado? Deus tem estado com a mão estendida sobre você por conta daquilo que você faz. Existem pessoas aqui que ainda não fizeram essa aliança com o Senhor, mas Deus tem guardado pela sua misericórdia. Deus tem protegido pela sua misericórdia. E você sabe que Deus tem te levantado num tempo difícil onde você está. Simplesmente porque Ele quer começar através de você aquilo que Ele tem para fazer na sua casa. Eu digo isso porque tem pessoas aqui que estão esperando Deus fazer algo na sua casa para que possa servir ao Senhor. Mas Deus está dizendo, eu preciso de você aqui na frente, aceitando a Jesus como seu Salvador, para que eu possa começar a fazer na sua casa aquilo que primeiro eu preciso fazer na sua vida. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Onde está a primeira pessoa que quer dar um passo de fé e dizer, Senhor, eu aceito, porque eu quero viver um tempo novo. Eu quero viver uma novidade. Eu estou vivendo num turbilhão e não estou entendendo nada. Mas essa palavra veio esclarecer para você que Deus está te levantando num tempo para que você possa ser bênção na sua casa. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Onde está aquela pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor? Por algum motivo você se afastou e não nos interessa saber o que foi. Nós não estamos preocupados com isso. Não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha andado, Deus está aqui. Jesus morreu para te perdoar e Ele está aqui na frente. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus ou quer voltar para os braços do Pai? Saia do seu lugar, crie coragem. Às vezes a gente tem coragem para fazer tantas coisas, para tomar tantas decisões, mas você precisa ter coragem hoje para servir a Deus. Você precisa ter coragem hoje para sair do seu lugar e dizer, eu quero servir a Jesus. Eu preciso desse Jesus. Eu entendi aquilo que Ele quer fazer na minha vida e eu estou disposto a servir a Deus.
Vamos, saia do seu lugar. Aí no seu lugar você não vai conseguir mudar. Aí no seu lugar o ciclo vai continuar aberto, ele nunca vai fechar. Nós vamos cantar uma parte de um louvor aqui. É o tempo que você vai ter para criar coragem e sair do seu lugar. Se tentaram matar os teus sonhos, vamos, você está com a oportunidade, saia do seu lugar. O teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu sei o quanto é difícil para você sair do seu lugar. Algum dia eu também já estive nessa situação. Mas eu precisei entender que para que Jesus entrasse na minha vida, eu tinha que tomar essa decisão, eu tinha que tomar esse passo de fé. Nós já temos uma jovem aqui na frente que corajosamente tomou essa decisão. E eu digo corajosamente porque eu sei o quanto é difícil. Muitas coisas vêm à nossa cabeça. Muitos pensamentos dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não vai conseguir se firmar. E talvez pessoas que já tenham feito esse ato aqui algumas vezes e não conseguiu se firmar. Não tenha medo daquilo que Jesus vai fazer na sua vida, não. Não tenha medo de envergonhar Jesus. Não. Porque a vergonha ele já passou por mim e por você naquela cruz. Ele já passou tudo que ele tinha que passar servindo, morrendo naquela cruz. Agora ele precisa da sua vida. Foi por você que ele morreu. Não tenha medo daquilo que Deus vai fazer. Os planos dele sempre são melhores do que os nossos. Os sonhos sempre são maiores do que os nossos. Agora é necessário você criar coragem. Esqueça aquilo que falaram, dizendo para você que você não vai durar. Que se você for, logo você vai se afastar. Acredito que todo mundo aqui teve um prazo de validade quando aceitou Jesus. Mas olha nós aqui, firme nos pés do Senhor, servindo a Deus. Vamos, tem mais alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ou quer voltar para os caminhos do Senhor? Se tiver, saia do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos aplaudir ao Senhor pela sua vida. Se não tem, que Deus te dê uma nova oportunidade. Pastor, estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar por essa jovem. Senhor nosso Deus, aqui está, Senhor, essa jovem na tua presença, Pai. Sabemos do plano que o Senhor tem para executar na vida dela e o quanto ela é preciosa para o Senhor. O quanto a vida dela é preciosa, Senhor, nas tuas mãos. Pode alguma voz ter dito que ela não servia, alguma voz ter dito que ela não ia chegar a lugar nenhum, mas olha ela aqui, Senhor, diante de ti, diante do teu altar, prostrada, Senhor, no lugar onde ela tem que estar. A partir de hoje, ó Deus, eu te peço, apague o seu passado, escreve o nome dela no livro da vida. E a partir de hoje, Senhor, escreve uma nova história, uma história de bênção, uma história de paz, uma história de prosperidade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Olha uma mensagem aqui para você.
Parabéns, essa foi a melhor decisão da sua vida. Seja bem-vindo à família ADVEC. Jesus tem uma nova história para você e Jesus te ama. Nós temos 2 livros para entregar para você. São os livros do nosso pastor. Vai te ajudar nessa nova caminhada, nesse novo trajeto que você está trilhando aí, certo? E também você acaba de ganhar uma nova família. Eu sei que você já tem, mas dê uma olhadinha para trás. Essa é a sua nova família que vai orar por você. Você pode acompanhar essa irmã. Ela vai pegar seu nome para anotar e continuar orando por você. Deus aplique essa palavra no nosso coração. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.